Olá, começa agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra e do projeto de traumas. Bom, o tema de hoje é tabu, né? A gente não aguenta ver um tabu que a gente. Bora lá quebrar! Então, a ideia hoje é falar de um tema polêmico dentro das relações, já que nesse mês a gente se propôs a falar mais profundamente sobre isso, né? Que é o sexo anal. Meu bem, peraí, vamos devagar. Lá venho eu com todo o meu outro lugar de dizer, vamos dar uma derretidinha nesse tabu para entrar gostoso, com lubrificação, porque entrar com tudo nesse lugar. Brincadeiras à parte, infelizmente, é esse o lugar mesmo. Vamos tirar todos os véus desse lugar e entender que pode prazer anal. Sim, e é engraçado que não tem como não falar esse tema, que a gente sempre cai no deboche, né? Porque Aham. o cu sempre aparece na mesa, né? Principalmente nas rodas de quem já trabalha com sexualidade. Quando você vê, ops, cair, quando tá lá na mesa de bar dando dica pra todo mundo sobre como dar o cu, né? Meu bem, eu diria mais, até nas rodas de sexo sagrado espiritual, o culadara O também culadara. entra nesse lugar. E que engraçado que é um espaço de, ao mesmo tempo, muita aversão para uns e muito interesse para outros. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso e entender, afinal de contas, dói, não dói, é bom para a saúde, não é bom para a saúde, é prazeroso, não é, define a minha sexualidade ou não define minha sexualidade. E aí, Dani, por onde a gente começa? Acho que ainda entraria em mais um adendozinho aí do que você colocou. Define meu gênero, minha É opção isso. sexual. Enfim, quem sou eu? Meu Deus do É uma céu. crise existencial, né? O homem descobriu que tem prazer na região anal. Nossa, ele já quer rasgar o RG, mudar de nome, porque já acha que sua vida caiu. Tudo que ele acreditava na vida caiu porque ele gostou de receber um beijinho, uma lambidinha, né? Uma Uma dedadinha até dedadinha. algo mais. Bom, Tá. eu gosto de começar sempre por onde é que começou todo mundo a ferrar com a gente nessa história de literalmente ser esse lugar que você acabou de dizer. Tabu, preconceitos, enfim, né? Esse lugar sombrio, ele existe simplesmente, gente, por um controle do nosso prazer, da nossa sexualidade, que foi instaurado nessa sociedade para poder controlar os prazeres mesmos dos seres humanos. Então, como que ocorreu isso, né? Lá nos nossos acordos antigos que a gente já falou, onde veio o Santo Graal e todos os nossos acordos sobre sexualidade que foram impostos na nossa sociedade, que começou pelo, não gosto de dizer, mas enfim, é bem esse o lugar, essa é a história, não estou trazendo opinião minha, mas sim um conteúdo de história, que começou pelo cristianismo, que começou pela Igreja Católica, impondo regras, impondo formas de que seria aceito um ser humano se relacionar sexualmente, prazerosamente, e todos aqueles que não seguissem esses acordos e imposições, na verdade, seriam excluídos da sociedade, banalizados, queimados, né? Tal da Sodoma e Gomorra, né? Na historinha Exato. cristã, quem nunca ouviu, né? Uhum. Então, a sodomia Uhum. foi proibida, literalmente, porque era um prazer que acontecia entre as pessoas. E não estou só dizendo entre os homens, tá bom, meu bem? Mas até homens e mulheres. E mulheres e mulheres também não. Por quê, meu bem? Uhum. Porque a gente tem como fazer esse estímulo e ser prazeroso. Enfim, esse acordo surgiu para controlar, castrar qualquer ato que só gerasse prazer e não trouxessem benefícios de constituição familiar ou Reprodutivos, capital, né? exato, Uhum. reprodutiva ou capital. Então, como não trazia benefícios à estrutura social, apenas um Uhum. bem-estar e prazer do ser humano, ele foi totalmente castrado, podado,
né? E aí você começava a ser julgado e condenado por simplesmente se permitir esse prazer. E isso se arrastou durante a nossa sociedade, de novo, a gente falando sobre isso, que a gente vai arrastando as coisas, né? De uma forma muito mecânica e só reproduzindo e não raciocinando. Por que esse lugar? Por que esse preconceito? Por que esse tabu? E é tão forte que, infelizmente, hoje eu acho que é um dos maiores motivos que fazem as pessoas colocarem a nossa sexualidade na caixinha do é normal e não é normal, né? Porque quando a gente fala do preconceito em relação, principalmente aos homens, né? Gays e tal, e aí não é normal, na fisiologia, porque não se reproduz, então não pode colocar o pipiu aqui, o pipiu ali, porque isso não é normal. Não é normal, gente. Quem já falou o beijo grego não se chama beijo grego à toa, né? Olhando a cultura, olhando os gregos e romanos, o quanto isso era normalizado, era um processo de iniciação, era um processo exclusivo dos homens, né? Ali, muito cultuado, de mestre para discípulo. Oh, Então, as culturas, né? É engraçado a gente olhar para culturas antigas e falar que agora somos civilizados. Não é? é! Que agora a civilização moderna, tecnológica, evoluída. Só que quanto mais a gente volta na história, mais a gente vê que esses povos europeus, né? Por que não também? Porque a gente tem pouca história sobre aqui, a América, né? Quando se trata de guerras e tal, a gente sabe muito pouco sobre a sexualidade indígena, por exemplo. A gente fala da sexualidade indígena? E você falando isso, existe a historiadora brasileira maravilhosa que conta sobre a nossa história e traz essa carga da história da sexualidade indígena, mas a gente aprendeu isso na escola? Alguém traz isso no âmbito educacional? Não, é só sempre essa visão de que essas culturas antigas eram retrógradas, ultrapassadas, e como pode, como a civilização tântrica, né, que a gente fala, que há mais de 5.000 anos conseguia ter um sistema de saúde e higienização muito mais efetivo do que se você chegar e colar numa favela aqui na nossa cidade. Né? Um sistema de saneamento, de limpeza, de tratamento de doenças, de conscientização. Então, meu bem, fica difícil a gente falar, né? E olha como essa sexualidade era livre e hoje a gente utiliza diversas questões para tratar como normal ou não normal. E aí o anal é uma delas, né? Exato. E ainda faço um adendo. Não está só ligado à comunidade, não, inferior, vamos dizer assim, a nível de acesso financeiro, enfim, Aham. né? Tem muita coisa aqui na nossa sociedade de estrutura, vamos dizer, com as classes, como diria o hindu, né? As castas, né? Aqui também fica muito longe quando a gente fala sobre o Tantra, que lá se existia um lugar de as salas de banho, de tratamentos naturais, de prevenção Uhum. e de cultura de saúde, e o que aqui a gente só tem remediação daquilo que já se foi e não a prevenção, né? E aí, falando de limpeza, é um dos grandes, né, dramas aí do sexo anal. Vamos começar por aí, falando de é sujo, não é? Como lida com isso? Muita gente não faz porque tem nojo, tem medo. É normal, não é normal? O que que sai dali? O que sai todo mundo sabe, né? Exato. Mas existem sim técnicas, por exemplo, eu não sei lidar se eu literalmente tiver uma relação anal, vai sair algo, não vai sair algo, rarará, eu vou ficar com essa neura, vai estar sujo, não vai, enfim. Meus amores, existem a Xuca para isso, né? E na farmácia existe literalmente já equipamentos, existem todo um líquido apropriado, se você não quiser fazer uma coisa caseira porque você tem receio, enfim. Tem essa forma de você fazer, é só até ir à farmácia e pedir. Você não vai pedir uma Xuca logo de cara, né, baby? Me dá a Xuca aí que eu quero comprar. Bom, enfim, você pode ir até a farmácia, buscar um enema ali, já pedir um soro. Tu tem tudo para você poder se sentir seguro em relação a isso Chuveirinho. e não machucar, Não né? machucar. Porque tem gente que vai fazendo a limpeza aí de forma inadequada e acaba trazendo malefícios literalmente à saúde. E também a nossa querida e amada camisinha, né, baby?
Gente, uma boa lavada e uma boa camisinha não só está num lugar sobre sujeira, mas sobre prevenção também de saúde, porque ai, sexo anal não vou pegar HIV, sexo anal Uhum. não vou pegar nenhuma doença, sexo anal não vai acontecer nada. Pelo contrário, meus amores, acontece sim, existem contaminações da mesma forma. Então é necessário se proteger, porque é óbvio que a única coisa que não vai acontecer é engravidar, né? Mas de Uhum. resto, o catálogo imenso vem todo junto. Estava lendo um artigo sobre isso, né, e fala que, a chance de pegar uma IST, né, uma infecção, uma doença sexualmente transmissível, enfim, é 40 vezes maior do que do sexo vaginal. Então, gente, não se desesperem, calma, respira, existem possibilidades, mas é para entender também algumas, o quanto a gente fica vulnerável, né. E aí falando em vulnerabilidade, eu fiz uma listinha, vocês vão ver que hoje eu tô com um caderninho, vou começar a deixar aqui porque é muita coisa. Cheque, literalmente. Foi aqui, deixa eu ver, higiene. Vulnerabilidade. Eu vejo que, muita gente faz ou adora fazer por esse jogo que a gente fala da dominação, que aterroriza algumas mulheres, outras gostam, né. E aí, como você vê isso? Uh, Você tá de 4 ou literalmente você dá as costas e você não vê nada. Você às vezes não tem um controle visual, né. E se você não pré-estabelece um acordo com o seu parceiro e não consegue verbalizar, as coisas literalmente te colocam num lugar de vulnerabilidade muito grande, né. E é essa hora que os jogos de controle e dominação, abuso de poder, né, começam a acontecer ali nessa situação, nessas posições, né. E como já existe esse tabu enorme sobre eu não vou dar, eu não vou fazer, e aí eu vou fazer uma hora que você estiver distraída ou você estiver distraído, eu vou fazer sem você querer. Existem ameaças, existem muitos jogos que vão acontecendo durante a relação, né, ou durante o nosso convívio social, né. Uhum. Isso vai ficando gravado no nosso inconsciente. E o nosso corpo literalmente entra nas memórias traumáticas e aí você fica numa situação: "E agora? Como que é isso? Como eu fico aqui? Como eu o acordo vai ser cumprido, não vai ser cumprido?" Uh, É um lugar delicado. Bom, aí aproveitando essa situação sobre dominação, não dominação, me fez recordar de um caso clínico, né, que foi contado em consultório, onde, uma cliente ela já estava ali com um relacionamento estável, com muita confiança, com muito diálogo, um relacionamento muito bacana, né, e que eles já haviam passado pelo ato sexual onde houve o sexo anal, porém ali já ficou uma insegurança de que: "Ó, aqui o meu limite foi um pouco ultrapassado, eu não gostei disso, não gostei daquilo", foi comunicado. Porém, no outro momento, mais tarde na relação, depois de passarem, de terem ido para uma festa, de terem, né, tomado algo, uma coisa aqui, outra ali, que vai anestesiando o corpo, quando eles foram para o ato sexual e tentaram, ela queria muito fazer e ela permitiu que isso acontecesse. No entanto, com esse processo de estar anestesiado, a gente percebe que vai perdendo algumas funções e até a presença, Uhum. né. Então, por exemplo, a gente sabe que, eu tô numa mesa tomando uma cerveja, se eu levantar, eu já não consigo andar em linha reta. Então o problema não é essa questão da consciência, né, como eu estou consciente. Então naquele momento, houve um escorrega ali, entrou de um jeito que não foi legal, e ela acessou o trauma e ela ficou muito mal, chorando ali em posição fetal, e foi um espaço muito delicado para os 2, porque ela se sentiu invadida, ele se sentiu como o invasor, e infelizmente isso afetou e foi meio que uma gota d'água, assim, na relação. Então, eh, esse espaço de dominação, às vezes, nem há uma tentativa, né, de dominar, mas é tão delicado, e se a gente não faz com muita presença, é muito mais fácil cair nesses gatilhos, né. Então eu sempre indico, assim, de
Se você vai tocar no corpo de alguém que seja delicado, que você já saiba que tem um histórico delicado, tenta fazer isso sem anestésicos, tenta fazer isso da maneira mais sóbria possível, assim, porque é o corpo do outro, né. Nossa, você trouxe isso de uma forma linda, assim, de trazer a luz para dores dos todos os lados, né. E você me fez lembrar mesmo o quanto essa sombra assola dominação, presença, corpo do outro, né, as relações, porque menina, eu já ouvi, assim, sabe, assim, as tias, as vizinhas falando que marido chegava, assim, e ameaçava, falava: "Olha, se você não der em casa, Uhum, eu vou pegar na rua". sim. E aí eu me lembro, assim, de um comportamento dessa mulherada que era sempre dizer que às vezes se submetia, era se Uhum, submetia, né. uhum, Não era um: "Ah, eu dava, eu curtia", não. Se submetia a tal situação para ele não ir embora. Ou, tinha um outro eu me lembro claramente de um caso também que, meu Deus, meu marido descobriu, deu, né, para alguém, e agora, meu Deus, ele é gay, vai acabar o casamento. São histórias, assim, de que era um medo que regia e dominava esse lugar da transa e do prazer anal, o prazer nem era cogitado, né, da transa uhum, anal, do que propriamente um lugar tipo, uau, presença, corpo, uhum. experiência, é muito maluco como esse lugar, assim, todo mundo fala: "Tem nada a ver com dominação, não tem nada a ver com isso", mas ele é irrigado de inúmeras formas, né. É. E é muito nítido, assim, até de já ter experiências de, por exemplo, estar com um parceiro novo ali, tá se conhecendo, passa por uma região próximo da região anal, não falo próximo, às vezes é só no bumbum, gente, bumbum não é ânus, vamos começar por aí, que fazer uma massagem no bumbum é deliciosa, solta ciático, relaxa o quadril, te dá jogo de cintura, mas tem homens que você não pode nem pôr a mão, né, porque isso daí não é coisa de homem. E aí, ok, qual que é meu papel? Também não vou lá falar: "Vamos quebrar tabus e vem aqui que eu porque eu sou sexóloga, porque eu sou terapeuta sexual, vou acabar com seus traumas agora". Então, não é isso, gente, não é invadir mais esse espaço, mas se já foi comunicado, né, que vamos lá, vamos ter um cuidado, vamos devagar. Então aí é o que você trouxe, né, essa responsabilidade da outra pessoa de dizer: "Ó, eu vou até aqui, pode ir mais um pouquinho? Tá tudo bem", ou não, alerta vermelho, né. E eu também vou respeitando esse espaço. Agora, se tá todo mundo muito louco, anestesiado, é terra de ninguém, né. É terra de ninguém, porque a gente sabe que os filtros caem. A gente fala: "Ah, tá bom, vai, você tá s", tipo, qualquer movimento de cabeça é um sim. E aí que E você falando isso, tem gente que pode também estar nesse lugar: "Ah, não tomei nenhum anestésico", mas existe também uma cultura: "Ah, vamos comprar xilocaína para hum, poder passar, para poder dar certo". Aí o que acontece? O corpinho que vai estar receptivo, né, uhum, ele vai perder sensibilidade. E aí eu vou perder a minha responsabilidade e o meu time de dizer: "Vai devagar, pega mais leve". Aí nesse momento, realmente, de novo, o abuso pode acontecer, uhum, né. Não estou dizendo que 100% vai acontecer, enfim, porque deve ter parcerias muito maravilhosas, né, que respeitem os acordos, mas não se anestesie de nenhuma forma, vá para esse lugar como uma experiência. Por quê? Vá para esse lugar como uma experiência. Como o Tantra diz, o seu corpo inteiro é orgástico, o seu corpo inteiro é uhum, prazeroso. Se você estiver ali presente, você vai começar a acessar formas de literalmente trazer a sua expressão sexual e falar: "Uau, agora me toca assim. Não, agora vai para cá. Uau, agora experimenta fazer um pouco de você quer, eu vou te dizer se continua ou não uhum. continua. Uau, meu cotovelo teve um orgasmo, gente, minha virilha, meu ânus também, por que não? Porque existem inúmeras inervações por ali que geram excitação, que geram Uhum, prazer, porém não geram lubrificação. uhum, Por isso que é um lugar que necessita sim de lubrificação, né, não só da camisinha, como a gente já comentou. Então, existe um potencial de prazer, mas você falou aí em trauma, né. uhum, E aí tem gente que olha para o lugar e fala assim: "Não, impossível, esse lugar não dá prazer e eu nunca sofri um trauma, ninguém nunca me invadiu aí, ninguém nunca".
colocou nada aí, eu tô aqui intacto, tá tudo certo, esse lugar é virgem, já ouvi até falar isso, sabe? Uhum. Esse lugar tem selinho, não tem nada a ver. Peraí, essa própria postura pode estar conectado com o começo da história que a gente trouxe aqui, né? E essa postura rígida faz o quê com esse corpo? Deixa esse corpo tensionado. E qualquer coisa que aconteça aí, como você falou, se chegar próximo de um bumbum, os Uhum. gatilhos todos se abrem, mas esses gatilhos estão conectados a essa construção que eu tive sobre este prazer anal, sobre este lugar. Então, os meus gatilhos que estão sendo acionados não foi propriamente como você tem aí, conhecimento de um trauma, se é algo. Não. São coisas que foram implantadas, impostas dentro de mim. Eu acolhi isso como verdade única, absoluta, e eu contraio o meu corpo para dar sequência a tudo aquilo que eu acredito ser verdade que me falaram. E pensando hoje, né, sobre essa pauta, eu fui identificando que eu acho que é um das primeiras invasões efetivas que a gente recebe desde bebê, né? Porque uma coisa é um bebê amamentado, como antigamente, para um bebê da mãe e tudo mais, né? E agora a gente cada vez menos tem amamentado. Tem as fórmulas imensas e o impacto no sistema do bebê é muito grande, né? Então, os ressecamentos são naturais, a gente tá, tem todas essas questões. Então, eu vejo que as lavagens também são procedimentos que têm sido muito comuns no cenário médico. A gente não. É claro, qual que é o procedimento com um bebê que não tem uma alimentação? É X. Agora, a partir dos 4, 5 meses que ele já faz uma introdução alimentar, será que não teriam outras formas de ajudar esse sistema a evacuar, né, a ter uma evacuação legal sem essas invasões? Então, não sei você, mas eu falo, então eu realmente não sou mais virgem quando eu começo a pensar nessa questão toda de quantas lavagens já foram feitas, quantos supositórios já foram colocados. Exato, eu ia falar lavagem não, mas supositório, pelo menos eu me Supositório. lembro da minha época para trás, era só o que se falava. Supositório. Então, o corpo já fica aquele registro, soma com uma crença de sociedade, aqui ninguém toca, porque realmente é um espaço extremamente doloroso, né. E ainda ampliando esse olhar que eu acho muito bonito, trazer, é assim, o que você acabou de dizer. O bebê tá constipado, certo? Uhum. Tá tudo ali durinho, rígido, travado. Como é que foi colocado, por exemplo, um supositório? Exato. O corpo já tá tenso, tá tudo ali travado. Como que isso Uhum. foi feito? Aí, não queria, não foi, esperneou, pá, eu coloquei. Como você colocou? É a mesma coisa que a gente está falando sobre Sim, penetração anal aqui, sim. né? Então, mas se não fosse assim, não ia deixar. Ok, mas como é que você lidou com isso? Deixou a criança gritando, Sim. esperneando? Nossa, eu me lembro agora de uma frase. Eu coloquei e ainda fiquei apertando o bombom para não É sair, para ficar de isso. qualquer jeito. É. E pior que realmente é um procedimento que não eu falo como mãe, tá, já abrindo a Uhum. caixinha aí, né. É desconfortável, de qualquer coisa sendo entrando, eu imagino que seja desconfortável. Então esse corpo ele já vai criando, por mais que você faça com amor ou sem amor, tipo, já é desconfortável. Eu vejo que o bebê, ele vai criando essa resistência. E aí chega nesse espaço mesmo de, vamos, segura aqui, o pai segura aqui, a mãe segura aqui, segura a perna, tem que colocar. Então é realmente um sistema muito delicado. Então, o que eu vejo nesse sentido é começar a gente a aprender sobre novas formas de nutrição, como ajudar esse bebê a se alimentar, por que chegou nesse estado, prevenção, porque a gente está sempre remediando, né. E aí falando sobre, essa coisa de remediar, na verdade sobre a virgindade que me passou agora, já pra gente pular nas pautas, porque senão a gente fica aqui na como nutrir um bebê, né. É o mito de que, né, em algumas religiões, que você não pode fazer sexo antes do casamento. Vocês sabiam disso, gente, que tem isso ainda? Só que, vamos pensar sobre o conceito de virgindade. O sexo anal acontece, o vaginal não. E aí, perdeu a virgindade ou não perdeu? Tem muita gente que dá lá atrás pra falar que não perdeu, né? Exa Nossa, isso eu ouço desde menina, menina. Você viu o Não quanto é sexo? não é sexo? Ah, eu
achei que era, gente. Aí perdeu, uai. Tô entendendo esses conceitos. Você vê como ele é tão Exato. negligenciado que ele nem é considerado como Não, uma prática sexual. não. Sexo anal e ninguém. Não, você é virgem, sou, nunca fiz sexo. Não, você deu o cu ali na esquina, meu bem. Não foi, né? Ah, tá bom. Namoro inteirinho foi com sexo anal. Mas aí Mas eu casei casou, né? virgem. Casei virgem. Ah, tá. O quanto esse conceito sobre essa iniciação sexual, né? Eu tava falando para uma cliente esses dias. Eu ouso dizer que a nossa iniciação sexual, com maturidade mesmo, ela acontece, sei lá, com 30 anos, depois pode ter transado com a cidade inteira. Né? Chega um período, algum acontecimento, você vive uma relação muito intensa, às vezes até tóxica, infelizmente, que vai levando a gente a conhecer as sombras, né, da sexualidade efetivamente, passando por esse rito de iniciação sexual, porque nem com a penetração vaginal, às vezes a gente está muito imaturo ainda em relação a isso, né? Como o corpo e a nossa psique, ela leva um tempo, Dani, para entrar nesse processo de maturidade mesmo em relação à sexualidade. Como que você vê isso como sexóloga, terapeuta? Ai, eu digo que a maturidade sexual chega a ser uma utopia na nossa sociedade, tá? Poucos lugares e poucas pessoas conseguem acessar isso, porque ainda muito se é calado, né? Muito se é castrado. E eu me lembro literalmente de um casal que uma vez chegou no espaço e me pediu curso, enfim, que queriam aprimorar os prazeres, tal, e a gente foi indo assim. E no decorrer do curso, chega uma determinada hora em que a pauta era: e essa relação só vai ter um prazer máximo quando alcançar o prazer anal, Uhum. né? Então, quando a fulana me der o cu, aí a relação chegou no prazer máximo, foi tântrico, foi exuberante, foi magnífico, foi tudo. Aí eu, ok, estamos falando então de prazer anal. Que a relação só vai chegar no top maturidade sexual se isso for alcançado. Muito bom. Então tá bom. Vocês dois querem aprender sobre isso? Ele, o quê? Hã? Não, eu tô falando em ela. Prazer anal existe no corpo masculino e feminino. Então, se há o aprendizado para o feminino, pode haver para o masculino. O que vocês acham? Nessa hora, a mulher arregalou os olhinhos, brilhou e deu uma gargalhada tão libertadora, dizendo: Uau! Chacoalhou assim a cabecinha e fez: Peraí, isso é para todo mundo, que legal! Nesse momento, até o corpo dela relaxou. Uhum. E ele entrou num lugar que ele travou de tal forma que foi muito bonito de ver. Ele fez assim, respirou fundo, olhou nos olhos dela e disse: Acho que pela primeira vez eu estou entendendo como você se sentia. Me desculpa. Ele conseguiu pedir desculpas para ela. E ambos ali se abraçaram de uma forma tão bonita, amorosa e prazerosa, e os dois se comprometeram a aprender do beabá, do zero, como aprender a ter prazer no corpo e um com o outro, e não uma fórmula mágica a ser seguida, né? Ou um lugar a ser conquistado no corpo. Então, quando há essa conquista e essa dissolução de tabus e de dominações e todos os tópicos que você trouxe, eu acho que aí é o lugar que eu falo: ai, começa a se desenvolver a tal maturidade sexual. É porque o pessoal acha que vai ser a boa de cama, ou bom de cama, o fodão, a fodona, quando você tem uma capacidade de aceitar tudo, fazer tudo, enfiar em todos os buracos. E não é sobre isso. É sobre entender mesmo quais são as nossas limitações, independente se você tem 50 anos, se é sexóloga, se não é, se. Até aqui eu vou, até aqui não dá. E aí, se esse limite é respeitado, eu consigo mergulhar nos outros universos com muita entrega, porque eu sei que ali onde é delicado para mim, eu vou ser respeitada. Então, eu vejo que é isso, né? A gente vai tentando alcançar essa consciência, né? De que a gente não vai para o ato sexual para se reproduzir e que o corpo sabe como fazer tudo, né?
A gente precisa realmente buscar repertório, entender, experimentar, questionar, buscar informação como a Dani trouxe hoje, de a importância dos anticoncepcionais, da camisinha, de se prevenir, de se cuidar, de usar um lubrificante, de estar relaxado, né? Enfim, eu acho que essa relação com o sexo anal devia ser com o corpo todo, né? A gente não tem esse cuidado também com o corpo todo. Justamente porque acha que já tá ali. É só abrir a perna e entrar, eu tô ali com meu pupil sempre pronto e bora lá. Sendo que o mesmo rito deveria ser aplicado, né, pro corpo todo. Uhum. Então é isso. Opa, com presença tudo é pode prazer, meu bem. Sem presença e sem consciência, e sem respeito, sem amor, nada feito. Então esse foi mais um episódio do Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. A gente se vê no próximo episódio. Curtam, compartilhem, né? Divulguem aí pra todo mundo. E vamos quebrar mais o tabu? Opa, com amor. Beijinho antes, gente.